Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos vocês em participar mais uma tarde aqui com a gente. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de PowerShell versus auditoria, né? Como é que o PowerShell pode ser utilizado para auditoria e por que talvez você não deva fazer isso. Bom, se vocês tiverem dúvidas ou quiser aprofundar algum tipo de assunto, pode mandar aí para a gente no Q&A. A nossa equipe está aí para ajudar vocês. E se precisar responder alguma questão, é só mandar a questão que a gente vai responder para vocês ali mais para o final. Se ainda sobrar alguma dúvida ou precisar de algum tipo de auxílio ou alguma coisa que vocês precisarem que não der para responder aqui, não der para fazer aqui, eu peço para que vocês entrem em contato com a nossa equipe nos nossos canais de atendimento aí, tá? Legal, vamos lá. Como é que funciona, então? Eu preparei aqui um PowerPoint para vocês. Nesse PowerPoint tem a nossa agenda, né? Então, essa daqui é a nossa agenda. Auditoria nativa, o PowerShell é suficiente, como usar uma solução de auditoria pode ser eficiente, retenção de auditoria e por dentro do console. Então, a ideia é, eu vou mostrar um pouco como é que funciona a auditoria em ambientes Microsoft. Essa auditoria pode ser aplicada tanto para servidor do AD quanto para o servidor de arquivos. E a ideia é entender como é que funciona essa auditoria, como é que você pode usar o PowerShell para fazer isso e qual é a diferença entre você usar o PowerShell e ter uma solução de auditoria. Tá? O principal assunto é você entender essas duas diferenças e vamos colocar aí até escolher o que é melhor para você. Legal. Bom, como é que funciona a parte de auditoria nativa de um sistema operacional Microsoft Windows? A gente tem, na verdade, duas formas de colocar essa auditoria para funcionar. Eu posso fazer uma auditoria pelo Audit Policy, então a maioria de vocês já devem conhecer, né, as políticas de auditoria que eu posso habilitar no meu servidor. Isso pode ser habilitado desde coletar itens do próprio Windows, a coletar dados do AD, a coletar itens ali do meu file server. E eu tenho ali um tipo de object level, que seria uma auditoria um pouco mais específica para algumas coisas, e que eu posso habilitar essas auditorias, por exemplo, para o meu ambiente de file server ou para o meu ambiente de AD, ok? Bom, como é que eu faço para auditar esse ambiente? Como é que eu faço para auditar o meu servidor de arquivos ou o meu file server? Isso vai variar um pouquinho ali, mas basicamente você precisa colocar para funcionar a Audit Policy. Eu vou abrir aqui no meu computador para mostrar para vocês. Legal, como é que funciona? Então, eu posso tanto criar uma GPO e colocar essas informações dentro da minha GPO, e posso aplicar localmente. O que eu estou fazendo aqui seria meio que aplicar localmente. Então, se eu vou aplicar usando uma GPO, por exemplo, eu posso colocar essa GPO para todos os computadores, numa All Computers, por exemplo, para todos os meus controladores de domínio, mexendo na Default Domain Policy, por exemplo. Não importa muito onde você vai aplicar, mas é garantir de que está aplicada e de que essa auditoria está sendo executada dentro do seu ambiente, tá? Então, o que eu preciso fazer é, eu vou nas minhas configurações aqui do Windows, por exemplo, vou em configurações de segurança, e dentro das configurações de segurança, eu tenho a parte de políticas locais, e eu tenho aqui a parte de política de auditoria. Então, tá vendo que para a minha máquina, para o meu computador aqui, que é um Windows 10, eu não tenho nenhum tipo de auditoria, ok? Então, vamos supor que você queira saber quem faz logon na sua rede, por exemplo, usando o seu controlador de domínio, ou seja, usando a senha e usuário lá do AD. Eu preciso habilitar a auditoria para eventos de logon, por exemplo, dentro do meu controlador de domínio. Então, essa mesma chave também existe dentro do meu controlador de domínio. A única coisa que eu preciso fazer é clicar aqui duas vezes e habilitar essa chave, ok? Aqui no meu caso ele não vai deixar, porque essa configuração está sendo gerida pelo meu controlador de domínio, né? A gente tem uma GPO que faz isso. Mas eu posso colocar aqui tanto para êxito quanto para falha, se eu quiser pegar o êxito e a falha. Então, por exemplo, eu quero ver todos os logons com falha. Então, eu vou habilitar a auditoria de eventos de logon para falha. Eu quero pegar todos os logons que foram com sucesso. Então, vou habilitar minha auditoria para sucesso, ok? Quais chaves de auditoria eu devo habilitar para qual item? Então, isso vai variar um pouco, porque depende do sistema que você quer auditar. Para o AD, eu vou ter uma lista de audit policies que você vai habilitar. Para o seu ambiente de file server, eu tenho uma outra. E para o seu ambiente, por exemplo, de Windows, eu tenho outra. Do sistema operacional mesmo, né? Para monitorar o próprio sistema operacional. Aqui no meu caso, por exemplo, se eu fosse habilitar chaves de auditoria para o meu sistema operacional, eu poderia habilitar algumas chaves aqui nas opções de segurança. Inclusive, tem uma chave aqui que ela é muito importante você manter ela aplicada, que é a chave que define se você vai sobrescrever a auditoria padrão do seu ambiente. Por quê? Eu posso estar aplicando uma auditoria VGPO e posso estar aplicando uma auditoria local. Qual vai funcionar?
Geralmente é que você está aplicando via GPO. Porque ela vai sempre ser aplicada quando você reiniciar a máquina, ela fizer um novo logon com domínio, ela vai pegar as diretivas ali de grupo e vai acabar subscrevendo o que você fez. A não ser que você diga para o computador que você quer restringir e dizer para ele, olha, se houver alguma política de GPO, ignora, e para esses itens aqui de auditoria, você segue os valores que eu vou determinar para você. Isso geralmente fica nas opções de segurança, e é essa categoria aqui, ó, auditar, forçar configurações de subcategorias de política de auditoria. Então, se eu forçar, significa que o que estiver na máquina vai tentar sobrescrever o que estiver no meu servidor, ok? Dessa forma, eu posso habilitar as minhas GPOs, as minhas auditorias, né? As mesmas chaves que eu vou mudar aqui, eu mudaria para a minha política de grupo, por exemplo, se eu fizer uma GPO, e se eu fizer na máquina local, é só ir lá na máquina local e mudar. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tenho as políticas locais e tenho as políticas avançadas de auditoria. Qual é a diferença? A diferença é, se você vai habilitar as auditorias avançadas, tecnicamente, você não precisa habilitar as políticas de auditoria local. Ok? Por quê? Porque ao habilitar as avançadas, você também pega os mesmos objetos que você pegaria com a política local. Então, se eu quero pegar, por exemplo, quem fez logon nessa máquina que eu estou usando agora, eu vim aqui na chave de logon e logoff e habilito as auditorias que eu quero. Ok? Eu quero pegar tudo que é logon e tudo que é logoff. É só habilitar a auditoria de logon e de logoff. Ok? Simples assim, fácil assim. O que é uma auditoria a nível de objeto? Então, essa auditoria que a gente está fazendo é a nível de sistema operacional. O sistema operacional vai reportar essas informações para a gente dentro do Event Viewer. Isso, aquele antigo Event Viewer que todo mundo conhece, todo mundo utiliza. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui em logon, log do sistema operacional. Legal, segurança. Esta chavinha aqui de auditoria de segurança é onde fica toda a auditoria do meu computador, ok? No controlador de domínio de vocês, ele vai ter esse log do Windows, a parte de segurança. No file server, ele vai ter também a parte aqui de segurança. Toda a máquina Windows, por padrão, tem esses logs aqui. E tem o log de segurança, onde fica toda a parte de auditoria. Aqui seria onde eu vou consultar as informações de auditoria que o meu próprio sistema operacional gerou. Isso quando eu estou fazendo uma auditoria a nível de sistema operacional. Mas eu tenho como incrementar essa auditoria e colocar, por exemplo, algumas configurações a mais que a gente chama de Object Level Access, que seria habilitar a auditoria para o objeto. No caso do meu file server, por exemplo, eu vou mostrar aqui do file server porque é mais fácil, é mais simples, vamos colocar assim. A única coisa que eu preciso fazer no caso do meu file server, eu vou abrir aqui qualquer pastinha, deixa eu pegar aqui uma pastinha do meu C, vou clicar aqui na pastinha de usuários, por exemplo, vou clicar com o botão direito, propriedades. Eu vim aqui em propriedades, ok? Venho na guia de segurança, clico em avançadas. Olha só, praticamente uma aula de auditoria. Coloco aqui na parte de auditoria e vou configurar a minha auditoria a nível de objeto. Então, essa pasta aqui, ela está sendo, vamos dizer, se eu habilitar as auditorias para pastas, tecnicamente ela vai ser monitorada, mas não a nível de objeto. Ou seja, os detalhes para pastas e arquivos não vão aparecer na minha auditoria. Para que esses detalhes possam aparecer, eu preciso habilitar a auditoria a nível de objeto. E como é que eu faço isso? Eu vou lá na pasta compartilhada, na parte de segurança, na guia auditoria, e vou adicionar aqui o que eu quero pegar para auditoria. Isso eu posso fazer para um determinado grupo de usuários, mas qual é a recomendação? É que você faça para o grupo de usuários everyone, ok? Por que para o everyone? Porque eu quero pegar qualquer usuário. Então, opa, no meu está em português, né? Então deve ser todos, eu acho. Vamos verificar aqui. É todos, isso, né? Legal. Então, eu vou habilitar essa auditoria para todos. Aí eu posso habilitar com falha e com sucesso. Então, se eu quero ver, por exemplo, a pessoa que tentou abrir uma pasta, ou seja, ela vai ter uma falha de leitura. Se alguém tentar abrir a pasta aí, e essa pasta, ela é uma pasta que a pessoa não tem permissão, e eu quero pegar a falha, ou seja, quando ela abrir uma pasta que não pode, eu quero que gere o log de auditoria disso, eu vou colocar aqui em falha, e vou dizer para ele que eu quero pegar o listar pasta ler dados, ok? Então, isso vai permitir que eu faça o quê? Isso vai permitir que eu possa pegar as informações de auditoria para quando uma pessoa tentar abrir uma pasta e der falha. Ah, mas eu quero pegar essa pessoa também conseguir abrir a pasta com sucesso. Você vai mudar a chave aqui para êxito, ok? Em inglês é sucesso e falha, né? Então, dessa forma, eu consigo habilitar a auditoria a nível de objeto. Para o AD também é possível fazer isso, é só clicar na floresta, no nome lá da sua floresta, com o botão direito, e na parte de propriedades, e na guia segurança, e na guia segurança, auditoria.
ok? Então, dessa forma, eu habilito o meu sistema para ele gerar auditoria. Aí, Alexandre, isso é um passo realmente necessário? Sim, é um passo necessário. Por quê? Se você quer ter itens para auditoria, se você quer ver esses dados na auditoria, você precisa habilitar esses dados para que o sistema operacional gere essa auditoria para você, ok? Fora isso, só se você tiver um agente ou uma solução com um agente que possa coletar esses dados sozinha, e que geralmente não é o padrão que a auditoria faz, né? A gente já reaproveita todos os logs que o próprio sistema operacional gera para a gente e incrementa a sua auditoria usando esses logs. E vamos seguir. Então, o que eu preciso fazer basicamente é habilitar minha auditoria. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma auditoria que seria para o AD. Então, no caso do AD, eu vou habilitar o Account Management. Então, eu tenho esses itens aqui dentro de Account Management que eu preciso colocar como sucesso. Eu vou habilitar o DS Access para o meu diretório, ou seja, para quem está acessando o meu diretório ali do AD, os serviços do AD. Vou colocar como sucesso e vou colocar o Logon e o Logoff também com sucesso. Esse aqui seria o mais básico da auditoria para AD, que você poderia habilitar, mas que já vai te gerar dados de auditoria, ok? Bom, aí entra a parte agora de como eu vou ler esses dados, né? Ou seja, como é que eu vou ver essas informações? Como é que eu vou coletar a auditoria de fato? Então, a ideia de hoje é, eu vou mostrar um pouco como é que eu faria isso com o próprio PowerShell. Então, auditoria nativa utilizando o PowerShell. Se eu quero perguntar para o meu servidor de arquivos, quais pastas vazias você tem aí? E eu vou usar o PowerShell para fazer isso, eu tenho que rodar esse script aqui. Esse script? Esse script. Isso aqui pode copiar aí que vai funcionar lá no ambiente de vocês. Se eu rodar esse script, o que ele está dizendo para mim? Ele vai me mostrar, eu vou colocar aqui um share, uma pasta compartilhada, e ele vai me mostrar quais dessas pastas compartilhadas possuem pastas vazias. Ok? Então, eu posso encontrar pastas vazias usando esse comando. Olha como já está um pouco mais difícil, né? Então, o meu servidor ele já está gerando auditoria, eu habilitei as auditorias lá, está tudo certinho, está gerando dados para mim. Agora eu vou coletar essas informações. Isso aqui eu ainda posso exportar para um CSV, para um arquivo de TXT, então eu posso exportar essas informações. Mas concorda que não é muito legível você fazer auditoria dessa forma? Por quê? A menos que você seja um programador e esteja acostumado com código, a primeira vez que você olhar isso aqui, você vai meio que tomar um e falar, nossa, que coisa estranha, né? Um monte de coisa ali que ele está perguntando e como é que vai ser a saída disso? Então, a auditoria por PowerShell, ela é baseada em você cria scripts para encontrar determinadas informações dentro do seu ambiente, roda esses scripts e salva o resultado. Basicamente é isso. Não tem segredo. Legal, mas tem coisas na auditoria que você não vai conseguir pegar via PowerShell. Algumas informações elas não são passíveis de você pegar via PowerShell, ou o script é tão complicado que muitas vezes não compensa dependendo da informação que você quer buscar. Então, eu posso ter ainda uma auditoria nativa identificando contas alteradas do meu AD. E aí, o que eu vou fazer? Lembra que eu abri ali o evento de segurança do Windows? No evento de segurança do Windows, eu posso filtrar por tipo de evento. Se eu filtrar pelo evento 4720, significa que eu vou pegar todas as criações de conta. Se eu filtrar pelo 25, conta desabilitada. E assim sucessivamente. Então, basicamente, eu vou abrir lá o meu servidor de AD, vou ir na guia de segurança, vou abrir aqui, aliás, desculpa, vou ir lá em logs do Windows, vou escolher a guia segurança e vou clicar aqui para filtrar o log. Na hora que eu vou filtrar o log, ele vai perguntar para mim qual é o ID de evento do log, eu vou colocar que é o ID 4738, por exemplo, que é o ID para contas modificadas, ok? E aí ele vai aparecer para mim aqui os logs das contas modificadas. Aqui no nosso PowerPoint, eu até coloquei um exemplo para vocês. Exemplo da auditoria, pastas vazias no PowerShell. Então aparece assim, né? Eu tenho a pasta aqui, alfa, classificação de dados, nova pasta. Essa pasta tem duas pastas vazias, a vazia 1 e vazia 2. Eu criei para o nosso exemplo aqui. E nós temos aqui nova pasta 2, que tem duas pastas vazias dentro também, que é a vazia 3 e a vazia 4. Se eu fosse fazer a auditoria usando o Event Viewer, como é que seria? Eu vou clicar lá, vou filtrar, e aqui eu tenho, por exemplo, a data da modificação de uma conta do meu ambiente. A conta que foi modificada, ok? E o tipo de atributo que foi modificado. Nesse caso, foi um password last set, ou seja, ele recebeu um reset de senha, né? Alguém foi lá e setou um password novo para essa pessoa. Isso foi até hoje, né? Dia 27/8 ali, meio-dia 5, um pouquinho mais cedo, ok? Legal. O que mais a gente pode fazer? Eu vou abrir aqui para vocês, mas isso é só critério de educativo, vamos colocar assim. O que vocês podem fazer
de auditoria via PowerShell. Como é que isso funciona para vocês terem uma noção? E depois eu vou mostrar na solução de auditoria como é que isso fica, tá? Bom, eu tenho dois tipos de PowerShell que eu posso usar. Eu posso usar o PowerShell padrão, PowerShell normal, que é esses aqui, que acho que todo mundo aí já deve ter visto, né? Deixa ele abrir aqui. Esse aqui é o PowerShell. E eu posso usar o PowerShell ISE. Qual que é a diferença, Alexandre? Por que eu tenho dois PowerShells? PowerShells, não sei. PowerShells, eu acho que é mais bonitinho. Por que eu tenho dois PowerShells na minha máquina? Porque são versões diferentes, tá? Geralmente toda máquina Windows vem com essas duas versões. Eu tenho o ISE e eu tenho o PowerShell padrão. O PowerShell padrão, ele funciona para qualquer tipo de script que você quiser rodar. Você pode criar um script e rodar aqui, ele vai coletar as informações para você, mas ele tem uma limitação. Ele não é integrado com o teu sistema, ok? Então, chaves de sistemas muito específicas você não vai conseguir pegar. O que eu posso fazer com o PowerShell normal? Só para dar um exemplo, eu posso dar um get-service, por exemplo, e pegar um serviço pelo nome. Então, eu vou colocar aqui, -display name, e coloco o nome aqui, network, por exemplo. Quero ver os serviços que tem nome de network. Opa, network. Vou colocar um asterisco aqui, porque pode ser que tenha mais alguma coisa. Eu quero pegar tudo, não, nem tem network. Então vamos colocar, vamos colocar aqui só com net. Deixa eu apagar esse script aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar ele aqui para dar erro mesmo. Então vou dar um get-service, service-display name. Provavelmente vocês já utilizaram isso. Vou colocar aqui como net e colocar os meus asterisco ali. Que network não tinha, mas net tem. Aliás, tem dois serviços do Netflix rodando na minha máquina, por exemplo. Poderia colocar qualquer outro nome ali. Eu coloquei net só por questão de saber se tinha algum com net ou não. Então, ele está falando que os serviços aqui tem um parado e tem um rodando, ok? Então, eu posso adicionar um pipe no final, com um service start ou service stop para parar e adicionar serviços, e isso é o que eu consigo fazer por esse PowerShell. Posso mudar regras de firewall, posso habilitar contas, criar contas, posso fazer uma série de coisas. Só que ele não é integrado com o meu ambiente. O ICE, ele é integrado com o meu ambiente, e é a ferramenta onde você utiliza para gerar scripts em PSF1, que é a extensão do próprio PowerShell. Por que a gente utiliza mais essa ferramenta do que o próprio PowerShell em si? Porque além dela ter um PowerShell, obviamente, ela me permite ter várias facilidades. Quer ver uma delas? Eu posso clicar aqui nesse botãozinho para me conectar com um computador remoto. Coloco aqui o nome do computador remoto. Esse aqui é um DC nosso aqui. Coloca o nome de usuário que eu quero logar lá. Vou logar com o meu mesmo usuário. E vou dar um conectar. Olha só, ele me pediu minha senha, né? Vamos lá colocar a senha bonitinho. Pronto, estou conectado em um outro computador. Olha que facilidade. Posso rodar comandos aqui, que vai aparecer lá no meu, que ele vai trazer o resultado, aliás, desculpa, do meu servidor Ômega. Legal, então essa é uma primeira facilidade. A segunda facilidade é, eu tenho um editor de script, olha só. Então posso começar a digitar meu script aqui, nananã, e ele vai ficando ali com as coresinhas, como se fosse uma programação, vamos colocar assim, e ele já vai dizendo para você que está errado no seu script. Então, se você colocar algum parâmetro inválido, por exemplo, com um get-vírgula, que é um parâmetro inválido, o parâmetro inválido fica com o sinalzinho de vermelho ali próximo. Então, ele já te ajuda a corrigir os possíveis erros. Outra coisa é, ele traz todos os módulos que são passíveis de você pegar aqui dentro do nosso PowerShell. Então, na verdade, tudo isso que está aparecendo aqui do lado são comandos, ó. Né? Então, você pode começar a construir aí o seu comando em PowerShell utilizando aqui os módulos de comando que aparecem no ICE, ok? Para facilitar a vida de vocês. Então, eu sou um administrador de ambiente, estou lá fazendo meu trabalho, aí chega alguém e pergunta para mim, olha, eu quero encontrar as pastas vazias ali de um compartilhamento, né? Porque a gente está fazendo um trabalho de limpeza, aí vem aquele pessoal da infra, né, que geralmente cuida de infra, tá limpando lá, querendo ganhar espaço em disco, por exemplo, ou outras coisas, e pergunta para você, legal, como é que eu faço para ver as minhas pastas vazias no compartilhamento do servidor? Se você não tem uma ferramenta de auditoria, ou você abre uma por uma, o que é não prático, vamos colocar assim, ou você cria um comando em PowerShell que facilita a vida, mas você tem que conhecer o comando. Para esse webinar, obviamente, eu já deixei preparado aqui alguns scripts. Então, eu peguei um script aqui que encontra as pastas vazias para mim. Eu vou abrir ele aqui no meu editor e ele está procurando as pastas vazias dentro de classificação de dados. Igualzinho a gente viu ali no nosso script. Alexandre, esse comando eu tenho que rodar no servidor de arquivos. Cara, esse comando, não importa onde você vai rodar, porque eu estou dando o caminho do share para ele, ok? Então, posso rodar lá no servidor, posso rodar aqui, tanto faz. Vou copiar esse comandinho, vou colocar ele aqui
e vou dar um Enter. Pronto, olha só. Eu tenho agora uma lista de pastas vazias aqui do meu lado. Se eu quisesse exportar essa informação, eu poderia colocar aqui um pipe, por exemplo, e colocar export-csv, olha lá, ele já vai completando para a gente, olha que maravilha. Pronto, o CSV, e posso colocar o nome da pasta. Se eu não colocar nome de pasta nenhuma, ele vai exportar direto para alexandre.conceição, documentos, que é onde ele está agora, tá? Então, se eu der aqui o comando com export-csv, ele vai exportar essa informação para CSV. Pronto, estou fazendo auditoria via PowerShell. Legal? Legal. Mas para pastas, ainda não é tão difícil, ainda dá para a gente fazer. Mas a coisa começa a complicar quando você tem perguntas mais difíceis. Então, eu vou pegar aqui uma outra auditoria, por exemplo, ó, que eu já tinha deixado aqui pronta para vocês, como grupos de usuário. Eu quero pegar grupos de usuário lá do meu AD. Então, eu tenho um grupo chamado tecnologia. Eu quero saber quais usuários fazem parte desse grupo. Então, vou pegar aqui esse meu comando, deixa eu limpar aqui minha tela, vou colocar o meu comandinho. Legal, né? Para você aprender a fazer o comando de fato, você tem que fazer um curso de PowerShell ou estudar ali por você mesmo para conseguir fazer. E é meio que um saco, porque, desculpa até a palavra, mas se você erra uma vírgula, cara, ou um ponto, fica bem difícil do seu script funcionar e você passa o maior tempão tentando encontrar onde está errado. Então, espero que esteja tudo certo com o meu script. Se tiver, olha lá, ele mostra. Então, eu tenho um grupo, o grupo é tecnologia, dentro de usuários, dentro do meu DC, icon, e eu tenho aqui o Nicolas, o Alexandre, Matheus, o Amit, Edson e Gabriel Oliveira como usuários desse meu grupo tecnologia. Olha só que legal. Aí, de novo, posso pegar essa informação, posso colocar um pipe, posso colocar export, tananana, tudo certinho, ok? Se eu quiser exportar essa informação. E aí eu vou mandar esse CSV para minha auditoria. Basicamente é isso. O que eu não consegui pegar via PowerShell, como eu citei, eu posso pegar direto no Event Viewer, o que não é tão legal, mas dá para pegar. E se eu pegar direto pelo meu Event Viewer, aí eu tenho que ficar fazendo o filtro ali pelo ID do evento. Aí você tem que ir lá na Microsoft e consultar os IDs de evento para entender qual é o evento que você quer e o ID desse evento para você poder fazer o filtro e exportar essas informações, tá? Legal. Vamos pegar aqui o último script que eu tinha guardado aqui para vocês, que é um script que pega o dono da pasta, um script que roda ali para pegar o hour, né? O famoso hour. Aqui eu fiz o seguinte, para ficar mais legal, mais interessante, eu coloquei para ele pegar uma pasta, desde que o dono dessa pasta seja o alexandre.conceição, e ele vai salvar em C scripts. Claro, se eu estou rodando no servidor Ômega, provavelmente isso vai ser salvo lá no meu servidor Ômega, tá? Se eu rodasse aqui na minha máquina local, seria salvo na minha máquina local. Então, vou pedir para ele rodar aqui o script. Deixa ele rodar. A gente cria o script e põe para rodar e reza para dar tudo certo, para ele não dar nenhuma mensagem de erro para a gente. E agora eu vou lá consultar. Então, vou pegar aqui o meu servidor // ômega /ccifrão. Opa, cifrão, não porcentagem, né? Olha só. Ok. Aí ele falou que está na pasta chamada scripts. Scripts está aqui, ó. Search hour. Um arquivo em CSV que eu fiz com os donos ali da pasta. Na verdade, os donos, não, né? Coloquei um usuário só, então o dono, Alexandre. Eu posso colocar aqui outros usuários, tá? É só adicionar a mesma string e colocar ali o domínio / nome de usuário e ele vai achar pra gente. Se eu clicar 2 vezes para ele abrir, deixa ele abrir pra gente aí o meu Excel. Bom, ele abriu aqui pra gente, ele fala que eu tenho pastas vazias em que o dono é o Alexandre, dessa pasta aqui, ó, nova pasta 2, ok? Classificação de dados, nova pasta 2. Vamos confirmar, só para ver se está tudo certinho? Ele fala que está no nosso alfa, né? Então, coloca aqui / alfa, / classificação de dados, ok? Ele fala que está na pasta 2, é isso? Vamos ver ali, nova pasta 2, a vazia 4. Ele diz que o dono dessa pasta é o Alexandre. Propriedades, segurança, avançadas. Aqui, ó, o dono, proprietário, Alexandre Conceição. Sou eu, ok? Se eu alterar aqui o proprietário, esse script não vai retornar nada, porque estou procurando pelo pastas em que o dono seja o Alexandre. Viu como começa a ficar um pouquinho mais complicado, começa a levar mais tempo? Isso se o seu script estiver tudo certinho, não tiver errado nenhum ponto, nenhuma vírgula ali, nenhum caractere inválido aqui, você vai conseguir ver o resultado. Mas não é muito prático, porque imagina que eu quero ver todos os donos de pasta de um compartilhamento. Tudo bem, pode ser que seja, sei lá, 10 páginas, 20 páginas de auditoria. Cara, quanto tempo esse script vai levar para rodar?
Então, começa a ficar um pouco difícil de você ter o controle sobre essas informações e, claro, de você conseguir rodar todos esses scripts aí e conseguir ter uma auditoria viável, ok? Eu vou até voltar aqui para o nosso slide de número 2, que é o da nossa agenda. Então, a gente falou da auditoria. A pergunta que eu coloquei aqui para a gente, que é se o PowerShell é suficiente, do meu ponto de vista, para o mais básico do básico, ele serve, mas a partir do momento que você precisa escalar essa auditoria ou ter resultados mais concisos e mais assertivos, ele já não serve tanto, porque vai ser tão difícil extrair esses dados que acaba não sendo viável usar o PowerShell. Então, acaba ficando um pouco difícil de você conseguir usar isso. Bom, como usar uma solução de auditoria pode ser eficiente, a gente vai ver agora. E a retenção da auditoria. Da retenção de auditoria, o que eu queria comentar para vocês é o seguinte: como é que eu faço a retenção da auditoria via PowerShell? Difícil, né? Como é que eu faço? Bom, se eu quiser fazer, eu vou extrair o meu comando de PowerShell com uma certa regularidade, uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por semana, por exemplo. Vou salvar aquele CSV e vou juntar com todos os outros CSVs que eu vou fazer para poder ter esse histórico. Não tem uma retenção. Por quê? Se você for guardar os logs de auditoria do servidor Microsoft Windows, cada log vai ter no máximo 4 GB, que é o tamanho máximo do log de segurança do próprio sistema operacional. Ele pode gerar 3 a 4, a 5, a 10, isso vai depender do seu ambiente, da quantidade de horas que você tem, para ele gerar um número de arquivos por dia. Ele pode gerar mais de 10, ou seja, estou falando de 40 GB. Então, para você guardar toda essa auditoria, acaba sendo inviável. E também fica trabalhoso você extrair via PowerShell e salvar para depois fazer comparativos. Acaba se tornando um trabalho que não vale a pena mesmo de fato. Você vai ter que pagar alguém só para fazer isso. Então, como é que eu posso fazer a minha auditoria? Como é que eu posso extrair essas informações de uma forma mais fácil? E como é que eu posso, claro, fazer tudo isso com uma retenção de até 10 anos aí, que é o que a ferramenta provê para vocês. No nosso caso, nós utilizamos uma ferramenta já conhecida de vocês, que é o Netflix Auditor. Netflix Auditor, uhul! Bom, no nosso caso aqui, eu tenho a configuração para retenção, então deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu venho aqui na parte de Long Term Archive e escolho a minha retenção. A minha retenção está para 120 meses, o que seria 10 anos. Eu posso mudar? Posso mudar. Qual que é a diferença? Ter mais espaço em disco para guardar por mais tempo. Ok? Eu tenho aqui, por exemplo, a retenção dentro do banco. Então, no meu banco está para 270 dias. O que seria, acho que se não me engano, 9 meses, tá? Por padrão é 180, no meu eu coloquei 270, que é 9 meses. Posso colocar 12 meses? Posso colocar 24 meses? Pode. Você pode colocar o tamanho que você for, que você quiser de retenção. A diferença é que o banco vai ficar maior, porque ele vai guardar mais dados de auditoria online, ou vamos dizer, mais dados de auditoria frescos ou quentes, para você. Mas se você quiser um relatório com mais de 9 meses aqui, se a sua retenção está para 9 meses. Simples. Eu venho aqui em Investigation e faço o import. Ok? Coloco aqui a data que eu quero, os planos que eu quero, o tipo de dados que eu quero, e dou um run aqui e ele vai importar essas informações para mim de novo. Ok? Legal. Perfeito. Bom, então vamos às respostas ali que a gente colocou. A gente viu como é que funciona no PowerShell, a gente viu como é que funciona na auditoria nativa, lá, olhando dentro do Event Viewer, e agora a gente vai ver como é que funciona dentro do nosso sistema de arquivos, ok? Aliás, nosso sistema de auditoria. Então, vou clicar aqui em Reports. Se eu quero uma auditoria para o meu ambiente de AD, eu venho aqui em Active Directory. Dependendo da informação, ela vai estar em Changes ou State in Time. Então, eu quero saber, por exemplo, os usuários de um grupo. Então, isso está em State in Times. E eu escolho aqui grupos, por exemplo. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, ele gera um relatório para mim de grupos. Simples assim. Então, ele traz ali o nome do grupo que eu tenho e o tipo de grupo que ele é. Eu quero ver os usuários, não só o nome do grupo. Perfeito. Eu vou pegar o grupo Members. Ele vai me mostrar os membros para cada grupo, ok? Aqui ele vai pegar os tipos de membros, os tipos de grupo, né? Eu posso filtrar aqui em cima para pegar grupos específicos, como só o domain admins, só o grupo tecnologia, como eu tinha comentado lá no começo. Mas aqui ele estava mostrando que tem 6 páginas de relatório com os grupos. Olha como é simples. Eu só cliquei 2 vezes, ele gerou o relatório para mim. Vem aqui em salvar. Olha que beleza. Excel, PowerPoint, né? Uma belezinha, tudo prontinho para você, e com 2 cliques de botão você tem essas informações, inclusive mais informações do que a gente viu no PowerShell, como o tipo de usuário e o status da conta.
Lá no meu PowerShell, dava para pegar essas informações também? Dava, mas esse script ia ficar maior, e quanto maior o script, maior a chance de você errar uma vírgula ali e ele não funcionar, ok? Lá do File Server, por exemplo, a gente perguntou, como é que eu faço para ver o dono da pasta? Então, vem o File Server, essa informação está em State Time aqui também, e vou pegar aqui, cadê? Files and Folders by Hour, ou seja, pastas e arquivos por dono. Então, ele está pegando ainda dentro de classificação de dados, e ele vai mostrar para mim os donos da pasta ali, classificação de dados, ok? Que no meu caso aqui, ela está falando que o administrador é dono de todas essas pastinhas aqui, ok? O built-in administrator, ou seja, todos os administradores do meu domínio. Eu não quero para essa classificação de dados, eu quero outra. Você pode selecionar o item aqui e colocar o caminho da pasta que você quer aqui, e ele vai mostrar quem é o dono daquela pasta ou daquela subpasta para você. Ok? Aí, de novo, posso salvar aqui em vários formatos, e inclusive todos os relatórios da solução você pode fazer uma assinatura, ou seja, eu posso extrair essa informação com uma certa periodicidade, sem nem ter que acessar o console para fazer isso, ele vai me mandando, vai salvando na pasta para mim, e praticamente é isso. Não se limita só a esse tipo de relatório, aqui eu estou dando só alguns exemplos para vocês, a ferramenta vai muito além disso. Só para dar uma ideia aqui de um relatório de mitigação de risco, eu posso abrir o Risk Assessment, por exemplo, ele mostra aqui os principais gaps de segurança para o meu ambiente, já que eu coleto dados de auditoria, parte desses dados de auditoria também são utilizados para segurança, e a ideia aqui é mostrar os pontos fracos, ou, vamos dizer, os dados que todo administrador de TI deveria ter de bate-pronto ali, quando alguém perguntar, como, por exemplo, contas com senha que nunca expira, contas de computador desabilitadas, quanto do meu servidor de arquivos está acessível para todos, para everyone, e assim sucessivamente, tá? Bem legal, bem facinho. E claro, né? Todas essas informações ainda são passíveis de você criar alertas para receber essas informações diretamente no seu e-mail, né? Em até 10 minutos depois que aquela ação aconteceu. E eu tenho o search aqui para personalizar e criar os meus próprios relatórios, tá? Só para dar um exemplo, né? Quero pegar aqui arquivos modificados, desde que esses arquivos modificados eles sejam, por exemplo, arquivos de imagem. Então, vou pegar aqui, por exemplo, por data source, ou seja, por tipo de dado. Vou colocar aqui o meu file server, para pegar todos os meus file servers, todas as pastinhas. E tipo de objeto, eu vou colocar desde que seja um arquivo, ok? E aí, eu vou adicionar um campo aqui chamado o quê? E nesse campo o quê? Eu vou colocar endswith.jpg, ou seja, termina com JPG. E vou dar um search. Pronto, ele vai trazer todos os JPGs que foram modificados aí, ó. Um monte de tentativa de leitura, um arquivo modificado, e assim, arquivos adicionados, e assim sucessivamente, ok? Então, se você olhar aqui, ó, nos caminhos, né? Todos eles são arquivos de imagem, olha só, ok? Eu poderia colocar outros tipos de arquivo, né? Quer ver, por exemplo, eu quero saber se tem algum arquivo que contém senha dentro do meu ambiente, por exemplo. Claro que isso aqui não é a leitura do documento, né? A gente tem uma outra ferramenta que faz isso, mas eu posso pegar pela extensão do arquivo. Então, vou colocar aqui que no nome do arquivo, né, no que contenha password, por exemplo. Vamos ver se tem. Não sei se tem, tá? Olha lá, eu tenho alguns arquivos que tem password, olha só. Então, vamos abrir aqui. Vou pegar esse documento aqui, por exemplo. Ó. Qualquer um desses aqui vai pegar esse daqui. Ele fala password, tá vendo? Ele pegou, mas ele pegou porque tem uma pasta chamada password manager. Ok, poderia ser o nome do arquivo. Um arquivo que tem o nome de password, talvez seja um password de fato. Então, você pode pegar pela extensão do arquivo ou pelo que contém dentro do caminho do arquivo. E aí você consegue identificar as suas informações melhores. Eu poderia refinar essa consulta? Poderia. Talvez eu deixar como endswith seja até melhor do que contém. Endswith, password, qualquer coisa. Vamos ver se ele entende. Talvez ele não entenda. Se eu deixar com endswith, ele não vai achar porque não tem nada que termine com password, ok? Tem que ser password.txt, talvez. Ó. Será que tem algum password.txt? Opa, txt. E aí dá um search. Não tem nenhum password com o nome txt. Eu posso colocar aqui pass, por exemplo, .txt. Será que tem? Também não tem. Ok? Mas a ideia é, eu posso ir refinando e ir coletando informações no meu ambiente e gerar novos relatórios. Depois que eu gerei essas informações, eu posso simplesmente clicar aqui em Tools, salvar isso como um novo relatório, um novo alerta, e ter essas informações na minha mão com a parte de auditoria. Ok? Bom, acredito que para hoje é suficiente, né? A gente falou bastante aí da parte de auditoria, falou um pouco de como funciona essa auditoria, então, passando aqui de novo os slides para vocês, a gente passou por todos eles.
Vimos auditoria nativa, vimos auditoria via PowerShell e como é que seria utilizando uma ferramenta de auditoria. Mais fácil, mais eficiente, porque a gente consegue ter os relatórios em formatos diferentes e até receber alertas ali, se for o caso, coisas que a gente não tem com o PowerShell, por exemplo, auditoria nativa, porque a gente não tem a retenção de arquivos, ok? Bom, vamos ver aí as perguntas, as dúvidas. E aqui a gente tem outros webinars que a gente vai fazer aí na Icon também. Peço para que vocês, se vocês puderem, né, inscrevam-se, né? Vai estar lá o site, vai estar disponível lá no nosso site e no nosso blog também. Nas próximas semanas a gente vai ter tudo sobre o seu file server e classificação de dados do céu limite, para falar de algumas informações aí de classificação de dados e de file server ainda. Tá? A gente vai ter outros assuntos também como cybersecurity mais para frente, mas a ideia é a gente poder ir acompanhando, tá? Deixa eu pegar aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Fernando. Alexandre, como é o modelo comercial da solução? Bom, boa pergunta, obrigado, Fernando. O modelo de comercialização é bem simples. Você escolhe ali o tamanho do seu ambiente, por contas de usuário, então 1.000 contas de usuário, 2.000 contas de usuário, apenas usuários ativos, tá? E você escolhe a infraestrutura, AD, File Server, SQL, Oracle, basicamente é isso, tá? Mas depois o pessoal do comercial pode te mandar mais detalhes, tá? Bom, temos mais uma outra pergunta aqui. A Icon oferece como serviço, incluindo a operação? Sim, a gente pode oferecer como serviço para vocês essa parte de auditoria e, claro, né, tem o escopo ali de serviço que a gente atende, depois o pessoal pode mandar mais informações para vocês, mas a gente garante desde a funcionalidade da ferramenta, de instalar, manter ela atualizada, manter ela funcionando, até a geração de relatórios ali sob demanda ou por periodicidade, criticidade, de acordo com a sua necessidade, tá? A gente pode fazer isso. Tem uma outra pergunta aqui, se eu consigo pegar informações do sistema operacional? Sim, aqui eu não mostrei, mas dá para pegar informações do sistema operacional. A gente tem o data source para Windows também, e na auditoria nativa é do mesmo jeito. Em vez de você habilitar ali chave de auditoria, por exemplo, para login e logoff, você pode habilitar para pegar softwares instalados e pegar outros detalhes ali, como serviços que foram parados e tudo mais. Então, você tem como habilitar também para monitorar o próprio sistema operacional também, tá? Mais uma pergunta, se tem integração com o CIEM? Sim, nós temos integração com o CIEM. A gente tem mais ou menos, acho que, eu vou chutar aqui, mas acho que é mais de 10 integrações diferentes com o Netflix Auditor. E a gente tem os principais SIEMs de mercado aí. Tem o KeyRadar, tem o CyberArk e tem mais uns outros lá que eu não lembro o nome, tá? Mas tem sim integração com sistemas de CIEM, ok? Acho que é isso, não temos mais perguntas, perfeito. Bom, é isso. Agradeço mais uma vez aí a presença, ficou todo mundo até o final, né? Muito obrigado aí pela paciência de vocês e pelo tempo, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais hoje sobre a parte de auditoria, e a gente se vê aí nos próximos webinars com mais outros assuntos aí para vocês, tá bom? Depois manda aí as suas sugestões, as suas dúvidas e questões para a nossa equipe, que a gente está aqui sempre a postos para atendê-los, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês e até a próxima. Valeu!